Boa noite, amada igreja. Paz seja com todos. Ou seu altar é um monte de cinza, ou o seu altar arde e queima como fogo por Deus. Só tem uma coisa que pode sufocar a tua fome por Deus. É se você alimenta o seu coração com as coisas do mundo. Por isso, quando você vem para um culto, você não pode imaginar, mas esse pode ser o seu último culto. Viva cada dia como se fosse o último, e as tuas ações serão sempre diferentes para melhor. Viva esse momento como se fosse o seu último culto aqui. E então eu tenho certeza que Deus falará contigo como nunca Ele falou antes. Amém? Senta aí dando glória a Deus. Só uns 6 deram glória a Deus. Para quem não sabe, a nossa igreja é uma igreja que crê no poder do Espírito Santo. Amém? Eu, como homem, posso preparar um sermão respaldado pela palavra de Deus. Mas os homens têm os seus planos. Mas quando o culto é para Deus, irmãos, é o Espírito Santo quem tem o controle. Então, se algo acontecer com você durante o culto, a experiência que você talvez está pedindo para Deus, se você tem orado e pedido, Deus fala comigo, Senhor, envia os teus anjos, vem em meu socorro. Eu não sei que hora do culto vai vir o teu socorro, mas pode ser agora, ou no meio da palavra. Quem sabe se você estiver aqui dentro e no meio da palavra você sentir um fogo, você sentir um quebrantamento e as lágrimas fluírem, eu quero dizer para você, eu preparei um sermão, mas quem planeja tudo, irmão, é aquele que tem o controle de todas as coisas. Eu disse, se a tua fome pelo mundo é maior do que a fome pela palavra de Deus, então você vai tratar da palavra de Deus simplesmente como um prato de lentilha. Você talvez vai pensar no momento e se esquecer daquilo que Deus tem para você. Não pense no agora. Pense naquilo que Deus tem para você hoje e para a eternidade, amém? Quero pedir às crianças que sejam liberadas, para a gente ter tempo aqui, amém? Os pequeninos, não precisa correr. E eu gostaria que os pais, nós vamos fazer um momento da oferta agora, vocês fiquem aqui, amém? Mas o que eu quero ler um texto aqui, já é uma palavra introdutória da mensagem. Abra no primeiro livro da Bíblia. Se você não achar, irmão, pede socorro para quem está do seu lado. Tudo tem um início. Só existe uma coisa que não tem começo. Se chama Deus. Quando Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, é a primeira palavra e a última do alfabeto grego. Ele está se revelando àquele que está no Gênesis e no Apocalipse. Ele não está dizendo eu sou criado, porque Jesus não é criado, Ele é o Criador, é o próprio Criador, amém? Então quando Jesus se revela como o alfa e o ômega, Ele está dizendo, ei, eu estou em Gênesis, eu estou em Êxodo, eu estou em Levítico, eu estou em Deuteronômio, eu estou em toda a Bíblia, eu sou o Deus da Bíblia. Você precisa crer nisso, amém? Quando Adão falava com Deus, com quem você acha que ele falava? Todo dia vinha o Senhor e falava com Adão. Que comunhão plena! O corpo de Adão não era como o nosso. Havia algo
que era glorificado, o homem tinha uma comunhão plena, não havia, era um tempo da inocência, era a primeira dispensação, são 7 na Bíblia, a primeira dispensação, inocência, a última, que é a 7ª, o milênio. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, todo dia. E Éden não era um jardim, mas como? É jardim do Éden. A palavra Éden não significa lugar, significa presença de Deus. Por isso a Bíblia diz que o Senhor tirou o Éden, tirou a sua presença, para que Adão não fosse mais eterno. A alma do homem é eterna, mas Adão conheceu a morte, porque Paulo diz que o salário do pecado, irmão, é a... Então você pode ter certeza, tudo, exatamente tudo, que você fala, que você pensa, que você faz, está sendo registrado. E tudo que você faz, você vai colher numa proporção maior do que você planta. Adão pecou, ele plantou desobediência, então ele colheu a maldição. O pecado te promete alegria, mas ele te dá tristeza. Ele te promete vida, mas ele te paga com a morte. Então a presença de Deus saiu da terra, saiu, o Éden saiu. E é por isso que eu tenho aprendido uma coisa: quando Deus estava num relacionamento pleno com Adão, Deus viu que Adão precisava de uma mulher. Os homens precisam, amém? Exceto aqueles que têm um chamado específico, como Paulo. Paulo mesmo diz: bom é ser que nem eu, solteiro. Pensa, irmão, se eu e você pudéssemos viver sem mulher, que maravilha. Nós íamos planejar melhor as nossas contas, íamos gastar menos. É ou não é? Só quem concorda comigo diz amém. Ih, eu estou sentindo os homens meio fracos aí. A pastora está dizendo que vocês têm noção do perigo. As mulheres são as tigresas. Mas pense, irmão, o problema é que o homem, Deus pôs no homem algo chamado hormônio. Pode dar glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Vou dar-lhe. O seu é triplicado, hein? Andréia, Deus seja louvado por tua vida. Deus pôs o hormônio, e tem um hormônio sexual no homem, chamado testosterona. Você já imaginou, irmão? Ainda bem que o homem não é que nem bicho, que tem que fazer dança, que fica cheirando, girando em torno do acasalamento. Mas tem homem que é meio bobão. Ainda bem que Deus fez tudo certo, preparou a mulher para o homem. E não te preocupa, você que é solteira, não vai lá para o mundo buscar o teu homem, porque Adão estava na presença de Deus. Isso quer dizer que você, quando vai à presença de Deus, você encontra o seu homem. Moças, o seu marido, você que é solteira, ele está escondido na presença de Deus. Não vai para o mundo buscar marido. Até porque a Bíblia diz que comunhão há entre treva e luz. Gênesis capítulo 28. Versículo 18. Então Jacó se levantou pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, ou erigiu-a como um altar, e derramou sobre ela azeite. Aleluia! Amém? Chamando aquele lugar de Betel, que são duas palavras hebraica, que significa cidade de luz ou casa de Deus. Versículo 20.
Jacó então fez um voto com Deus, dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será chamada casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei. O que está na sua Bíblia? Então olha aqui, Jacó, pela linhagem patriarca, é chamado do terceiro, neto de Abraão, filho de Isaque. Então diga: Abraão, Isaque e Jacó. Eles viveram num tempo antes da lei. Quem recebeu de Deus as tábuas com a lei? Quando o povo saiu do Egito, o povo precisava de um parâmetro, de um governo, de alguém que os conduzisse de acordo com a lei, com princípios de Deus. Então quem diz que dízimo é da lei, não conhece a Bíblia. Porque Abraão dizimou, Isaque dizimou e Jacó dizimou. Quando Abel ofertava, não havia culto formal, existia adoração. Vai passar, irmão, céu e terra, mas a própria Bíblia diz: mas a minha palavra não passará. Sabe o que? Por que não passa? Porque enquanto estiver Deus no céu, haverá uma igreja, um povo só, que o adorará para a eternidade, amém? E sabe por que vão adorá-lo? Porque conheceram a palavra dele. Só pode ser fiel aquele que de fato ama a Deus e o faz por Senhor. Já cansei de ver pastor, já cansei de ver crente, já cansei de gente dizer assim: ah, mas foi um voto. Olha aqui para mim, Deus honra pessoas que fazem votos. Abraão fez voto com Deus, Jacó fez voto com Deus. Você certamente algum dia fez algum voto com Deus. E quando a Bíblia diz que nós fazemos um voto, é melhor que venhamos a cumpri-lo. Porque se fazemos votos e não cumprimos, o que a Bíblia diz? Que somos somos tolo perante Deus. Jacó dizimou. E deixa eu te dizer mais. Não somente dizimou, mas ele aprendeu com o seu pai e com o seu avô princípios de semeadura. Isaque semeava no deserto. Olha que bênção. Ele plantava no deserto e colhia 100 por 1. Está na sua Bíblia. Quem quer receber essa bênção aí? Não senti firmeza. Você quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não marquei, mas eu queria só te passar. Volta lá, Gênesis 26. Gênesis 26. Olha Deus falando com Isaque. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, eu serei contigo e te abençoarei. Amém? Olha, Deus falando com Isaque, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o... Você quer ser abençoado por Deus? Então Deus tem que ser a coisa mais importante na sua vida.
dinheiro não é mais importante. Algumas pessoas entram na porta da igreja um dia porque precisavam de um milagre. Eu quero dizer que o milagre, ele pode ser importante para você, mas o Deus que opera milagres, ele tem que ser a sua prioridade na sua vida. É por isso que na igreja nós encontramos pessoas que são peregrinos pela igreja. Passam, eles são que nem essas séries americanas. Primeira temporada na igreja, segunda temporada na igreja. Na primeira precisava de um milagre, na segunda tinha um problema no casamento, na terceira o filho nasceu, queria apresentar, falou com o pastor apresentou, depois desaparece. Daqui a pouco tem a quarta temporada, vai dar um problema em casa, o filho fica doente, pastor, o senhor tem que visitar minha casa. Não seja um crente de primeira, segunda, terceira temporada. Seja um crente de verdade que ama o Senhor. E se estiver vivendo uma crise, ame a Deus, porque o Deus a quem você serve é o Deus que opera nas crises. Amém? Vou te pedir um favor agora. Fale para a pessoa que está do seu lado. Diga assim a ela: a coisa mais importante na sua vida deve ser o Senhor. E já aproveita e diz assim: não me atrapalha que eu quero receber algo de Deus agora. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo era o povo dele, não havia mudado. Povo hebreu, povo judeu, era o povo de Deus. Durante mais de 450 anos, aquela nação toda sofria, oprimida. Em Êxodo 3, diz a Bíblia que o povo era oprimido por causa dos seus exatores. É um termo que não se usa mais na língua portuguesa. Exator, é opressor. Algumas pessoas agora, por causa da novela 10 Mandamentos, tiveram uma noção do que era ser escravo. Que bom, irmão. A novela proporcionou essa visão para alguns crentes. E teve crente que ainda estava dizendo: ai, será que o mar vai abrir? Abriu. Porque quando não tem mais saída, é porque Deus te conduziu para Ele abrir uma porta onde não existe. O povo de Deus no Egito, quando Deus determinou a última praga, que foi a festa da Páscoa, ali foi instituída o Peshá, pães sem fermentos, ervas amargas, sangue do cordeiro. Havia uma representatividade, aquilo era uma sombra das coisas que viriam depois. O sangue do cordeiro sobre as portas. Todo homem, com a sua família, deveria espargir o sangue sobre os umbrais da porta. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, irmãos, é por causa dele que nós não temos a paga da segunda morte. Nascemos nele, somos salvos por ele, por causa do sangue de Jesus. Amém? Os pães representavam sem fermento e as ervas amargas eram para que o povo de Israel lembrasse do sofrimento, lembrassem do Egito por toda a sua peregrinação até a terra prometida. Mas há algo muito interessante, porque aquele povo trabalhou tanto tempo e não tinha dinheiro. Mas no dia que Deus matou os primogênitos no Egito, o povo saiu do Egito carregando consigo prata, ouro, das mais formas e espécies, tipos de joias. E tudo isso Deus proporcionou para que Ele mesmo fosse adorado no deserto. O que Deus te dá, Ele nunca vai te tirar. Deus permitiu que o povo hebreu saísse com as sacolas cheias de joia, de ouro, porque lá na frente Deus ia provar o coração deles. E tudo aquilo que você não entrega para Deus, você acaba tornando isso teu ídolo. Por isso que aquele povo erigiu um altar que eles chamavam um bezerro de ouro de Deus. Se você não entrega para Deus aquilo que é de Deus, você está erigindo um altar para Mamon na sua casa. E você vai colher exatamente daquilo que você está plantando. Se você ama o dinheiro, as pessoas dizem, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Nós temos que usar a regra da hermenêutica. Leia o que vem antes e leia o que vem depois. Em Mateus, capítulo 11, Jesus falou sobre isso. Aliás, capítulo 6, Jesus falou sobre isso. Em Lucas 12. Ele falou sobre as ansiedades, sobre as preocupações. Ele está trazendo um esboço para quem o ouve a respeito
das preocupações com o tempo atual. Ele disse: vocês não devem se preocupar com nada, com o que comer, com o que beber ou com o que vestir. Assim os gentios, ele está dizendo, os que não têm aliança se preocupam. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E ainda ele diz: e a sua justiça. E todas estas, aí você precisa ver o que ele está falando. Estas coisas, tudo, irmão, o Salmo 23 não é para o ímpio, porque o ímpio não crê. O Salmo 23 é para a igreja, que crê no poder de Deus, amém? E o Salmo 23 diz: o Senhor é. Mas escuta, peraí. O Senhor é. Ele não era, ele continua sendo. Hoje ele é. Amanhã, quando você levantar, você vai dizer: o Senhor é. Daqui a um ano, se você estiver vivo, você vai continuar lendo: o Senhor é. Porque ele nunca foi, ele sempre é o Senhor. Ele é o teu Senhor e nada te faltará. A tradução original diz: e de nada tenho faltado, nada me falta. Aprenda a ser fiel, irmão. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão investindo tanto no pecado. As pessoas estão investindo tanto, irmãos. A pastora falou, a era da tecnologia. Existem feiras tecnológicas que a gente fica espantado com o tamanho do poder, da capacidade intelectual do homem, coisas que estão chegando, e as pessoas consomem hoje algo, e daqui a um ano elas já estão apreensivas para adquirir algo novo. Irmão, eu lembro do tempo que nós andávamos no Fiat 147. Você lembra quando você tinha o Fusca Brasília? Quem lembra desse tempo? Levanta a mão aí, os mais de 40 aí. Fica com vergonha não. Hoje as pessoas elas querem, irmão, nós andávamos em carro sem ar condicionado e nós vencemos o calor do passado, que era igual a esse. O limpador de para-brisa 147, irmãos, parecia que ele estava em slow motion. Ele fazia assim, ó. Era um gemido daquele limpador. Mas estou aqui, vencemos, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, essa era consome. É por isso que eles estão sempre lançando mais carro, um modelo diferente do outro, celulares, um diferente do outro, porque essa geração tecnológica consome e come do mundo. Você pode investir, irmãos, porque não é pecado. Não é pecado ter um bom celular, um bom carro, mas você não pode se tornar escravo disso. Porque o teu Deus, irmãos, não importa o lugar onde você adora. Jacó adorou no deserto. Abel em meio aos seus colheitas. Não importa o lugar, porque Deus não procura sementes, Ele procura semeadores. Ele não procura adoração, Ele procura adorador, porque no céu tem adoração. No céu tem. Mas por que Ele procura adoração na terra? Porque a adoração, irmão, só pode fluir do verdadeiro adorador. Deus não precisa, irmãos, de cultos. Ele é o Senhor, Ele tem todas as coisas no céu. Nós é que precisamos cultuá-lo. Nós é que precisamos sair de casa alegremente e entrar por essas portas com alegria no coração. Nós é que precisamos sentar para ouvir a palavra, porque Ele mesmo ensinou que a fé não vem por você peregrinar pelo mundo afora. A fé não vem em você ir em Jerusalém. A fé não vem em você ir numa cidade famosa. A fé vem por você ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que você tem que adorar agora, adorar com o teu coração, e você semeia com o teu coração, porque quando você apresenta para Deus aquilo que você de fato vê que é algo importante para você, então você passa a fazer do seu Deus algo importante na sua vida. Deus não é aquele homem que guarda o teu carro na esquina do restaurante. Deus não é aquela pessoa que para você no semáforo e diz, me ajuda. Na verdade nós não estamos aqui para ajudar, estamos sim sendo ajudados por Ele. Ele tem nos dado sabedoria, força e principalmente vida. É Ele que tem nos dado. Amém? E os jovens que estão aqui, muito mais. Crianças que estão aqui do Sábado Radical, apresentem para Deus as vossas ofertas. Peçam para os vossos pais, mãe e pai. Observe o seu pai como ele semeia na igreja, ou a sua mãe. Olha para ela e vê como é que ela semeia na igreja. E se a sua mãe não tem sido um exemplo para você, jovem que está aqui do Sábado Radical,
Peça você durante a semana: mãe, me dá 5, mãe, me dá 5, mãe, me dá 10. Junta você as moedas da sua mãe, troca as moedas e traga, quem sabe, se você juntar moedas e conseguir trocar por R$2 de papel, apresente para Deus R$2 no papel. Se é o seu tudo, jovem, porque o que você plantar durante a sua jornada nessa terra, você vai colher muito mais. Eu sei que eu estou falando com futuros brilhantes, empresários, advogados, médicos, pastores, engenheiros, mas acima de tudo adoradores. Amém? Recebe aí e separa a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Isso aqui já é a mensagem. Já é a mensagem. Isso, os diáconos vão entregar para você o envelope. Pastor, eu não trouxe nada essa noite. Esta noite você não trouxe nada. Você vai entregar o envelope da mesma forma que você pegou. Não leve para casa. Mas escute, faça o seu voto com Deus. Faça o seu voto pessoal com Deus. É final de ano. Ai, pastor, eu estou olhando agora, vou trocar minha TV. Vou trocar, pastor, agora o meu jogo de quarto. Glória a Deus, que Deus te dê condições para você ter o melhor na sua casa. Ninguém recebeu, eu recebo tudo para mim, Senhor. Tudo aquilo que era para o povo, vem tudo para mim, Senhor. Vou entregar tudo para mim, eu recebo. E pode se espalhar, Senhor, não tem problema, vai aqui para o altar aqui, ó. Sabe o que está escrito em 2 Crônicas 20:20? Quem sabe? Ninguém sabe? Crede no Senhor vosso Deus, estareis. Você não conhece? Quer abrir lá? Abre aí também. Abra. Vamos lá. O povo de Deus tem que conhecer a Bíblia. 2 Crônicas, meu Deus, onde está, pastor? Está aí, entre Gênesis e Apocalipse, está aí. 2º livro de Crônicas, não é segunda, é segundo, porque segunda é a carta, é lá, Coríntios. Gálatas é carta, Crônicas é livro histórico. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Olha o que está dizendo aí a sua Bíblia. Crede no Senhor vosso Deus, estareis. Ainda não achou? Escola Bíblica Dominical. Rapazinho do céu. Depois de Samuel, Reis. Aí vai. Quem achou Reis vai para frente, ó. 1 Crônicas, depois. Hã? Que não é o quê? É sim. 2º livro de Crônicas, capítulo 20. Tá aí, ó, modernidade, celular. Desde que não entre no Facebook. Se entrar, o celular vai queimar. Tô falando sério. Só se tiver com o celular na mão, só para entrar na Bíblia. Se entrar no Facebook agora, o Senhor está amaldiçoando, entra depois. Entra no Facebook na hora do culto. Você está dizendo que o Facebook é mais importante que você está recebendo aqui. Você está vendo? É o teu Deus. Achou? 2 Crônicas 20:20. Achou? Aleluia. Agora se eu errei, eu estou lascado. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó, leia para mim aqui, Paulo, ó. É na segunda parte do versículo. Ouvi-me, ó Judá, e o povo exclamou. Moradores de Jerusalém. Moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvida em Yahvé, o Senhor. Poxa vida, você vê que aqui está dizendo, crede sem sombra de dúvida. Não pode ter uma sombrinha, irmão. Crê em quem? Em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Quem quer segurança? Irmão, eu não estou sentindo firmeza. Vocês tomaram chá de camomila? Vocês deram calmante pro pessoal quando entrou aqui, não? Quem quer segurança? Não adianta você pagar a segurança se você não tiver Deus na sua vida. Amém? Então, a Bíblia, tem gente que acha que a Bíblia do Antigo Testamento não é para hoje. Pastor, mas o senhor não falou da lei? Irmão,
nós temos o todo. Aquele povo tinha sombra. Amém? Aquele povo tinha um fundamento. Hoje nós temos o prédio, que é a igreja. Não é isso aqui. Nós somos a igreja. Jesus era o tabernáculo que hoje está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, se eu quero segurança, eu tenho que crer em Deus. E o resto? E sereis bem-sucedidos. Não. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Aqui, essa tua tradução é King James. Vamos lá. Aqui. Essa aqui. Vai lá, leia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então vamos lá. Quem quer ser bem-sucedido? Quem não quer ser, fica calado. Amém? Quem quer ser próspero? Então deixa eu te dizer uma coisa. Crer em Deus, Ele dá segurança. Agora veja, eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. A palavra profeta no Novo Testamento está relacionada à pregação da palavra de Deus. Traduzindo, creia nos vossos profetas ou naqueles que pregam o evangelho, as vossas almas, e prosperareis. Irmão, crê no que eu estou te dizendo. Deus quer te abençoar muito, amém? Você que tem a sua semente, vamos orar. Fique em pé no seu lugar, toda a igreja. Os dizimistas aqui diante do altar. Você que vai dizimar do seu salário, de um sustento, de algo recebido de Deus, algo que você tenha herdado, algo que você tenha conquistado, um trabalho. Não importa aquilo que você faz, seja autônomo, desde que seja honesto, desde que seja um lucro honesto, Deus, Ele te honra. No deserto semeou Isaac e ele colheu 100 por 1. A ponto da Bíblia dizer que o Senhor o engrandeceu grandissimamente, o tornando forte e poderoso. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos a Ti nesta noite parte do nosso culto, da nossa adoração, Senhor, que é esta oferta. E eu quero liberar uma palavra sobre toda pessoa que está aqui, que está semeando, quem sabe com lágrimas, meu Deus, está semeando num momento difícil, numa etapa da sua vida diversa. Crianças, quem sabe, que estão semeando, jovens que, Senhor, estão semeando, meu Deus, no solo da Tua palavra, no Teu reino. Eu quero declarar, meu Deus, sobre a vida deles colheita, meu Deus. Nós não estamos semeando porque queremos colher, mas sabemos que esse princípio rege toda a natureza, rege o reino dos céus, e sabemos que o Senhor tem dado sementes para quem semeia. Senhor, nós Te louvamos porque Tu tens dado provisão diária, tens abençoado este povo, tens suprido as nossas necessidades, e Te adoramos com as nossas ofertas. Suplicamos, meu Deus, agora, receba essa adoração, receba, Senhor, a adoração que é espontânea, a oferta voluntária, não por coação, não por emocionalismo, mas porque sabemos do poder que há na semente. Declaramos, Pai, voluntariamente consagrada esta oferta, e também declaramos sobre a vida do dizimista, aquele que é fiel no dízimo, fiel, meu Deus, em tudo que recebe, fiel, Senhor, independente das circunstâncias, fiel, Senhor, que o Senhor possa continuar derramando sobre ele a Tua proteção, que o Senhor possa fazê-lo ser seguro, que o Senhor possa, meu Deus, repreender, como está escrito, o devorador, que ele colha e desfrute da sua colheita. Nós consagramos para a Tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Deposite aqui o seu dízimo. Os irmãos que estão no lugar, eu vou pedir primeiramente as pessoas que estão nos corredores laterais, venham à frente, as pessoas que estão nos corredores laterais. Enquanto o louvor vai adorando, vai cantando, vem à frente, semeie. E depois que todas as pessoas do corredor lateral vierem, você do centro pode vir também, amém? Venha adorando, venha dizendo o quão grande Deus é. Todos hão de ver
Aleluia. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Adore a Ele, cante ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. Aleluia, Senhor. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Deixa o fôlego e cante ao Senhor. Diga. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Aleluia, Senhor. Tu és digno de louvor, e eu cantarei. Meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Aleluia, aleluia, aleluia. Não há nada comparado à grandeza de Deus. Se assenta aí no mesmo espírito. Se vocês quiserem ficar aqui, Deus vai renovar a força de vocês. Aqui eu digo o altar, né? Os músicos. Gênesis, capítulo 25. Aliás, aleluia. Glória a Deus. É Gênesis 25 mesmo. Nós já começamos a falar um pouquinho de Jacó e eu queria declarar aqui essa noite que todos nós, sem exceções, sejamos crentes como Jacó. Aí alguém pode dizer, pastor, Jacó foi um trapaceiro. Onde que está na Bíblia? O nome de Jacó é trapaceiro. Não, Jacó, significa, o termo do nome Jacó significa aquele que agarra.
Você já imaginou? Segura o meu calcanhar ali, dali. Se abaixa e agarra o meu calcanhar. Foi assim que nasceu Jacó. Primeiro veio Esaú. E quando a parteira puxou Esaú, porque ele era vermelho e peludo, atrás dele veio Jacó. Como quem diz, deixa eu ir também. Obrigado, querido. Versículo 24. Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que havia no seu ventre gêmeos. Saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso o chamaram de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso o seu nome foi chamado... Então por que era o nome Jacó? Então nunca diga, Jacó foi trapaceiro. Pastor, mas eu ouvi uma mensagem. Não está isso na Bíblia. Dando sequência ao texto. Versículo 27. Cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era um varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque eu estou cansado. Repita comigo: porque eu estou cansado. Fale assim para a pessoa que está do seu lado, ó. Nunca diga assim: eu estou muito cansado. Ai, eu não aguento mais, não aguento mais. Ai, eu não sei mais o que Deus quer comigo. Ah, e quanto mais você reclama, mais Deus te mói. Ai, eu não sei, porque eu vou na igreja e as coisas não mudam. Não é ouvir na igreja que vai fazer você mudar. Deixa eu te explicar uma coisa. O maná não mudou a vida dos escravos. Caiu 39 anos, 11 meses e 8 dias maná. Todo dia apodrecia o maná, caía, apodrecia no outro dia, só na sexta que eles podiam colher da porção dobrada. Escute! 40 anos eles dependeram da provisão diária, porque o maná apodrecia. Maná não transforma o povo, mas o maná que estava dentro da arca da aliança, se conservou por mais de 40 anos. Isso quer dizer que o que está na presença de Deus, eu falei aqui de Adão, tudo que está na presença de Deus, irmãos, está seguro. Amém? Deixa Deus te envolver. Confia nele. E se você confiar em Deus, Salmo 40. Você sabe esperar, confiar no Senhor. E Deus ouvirá a tua oração. Amém? Esaú estava cansado. E a Bíblia diz que ele havia vindo de uma caça. Por isso chamaram ele de Edom. Por que Edom? Porque o termo Edom, do hebraico, significa vermelho. Esaú significa cabeludo, ruivo. E Edom significa vermelho. Esaú deu origem a um povo chamado Edomita. Esse povo foi exterminado por Deus. E eu vou te explicar o porquê. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Diga, Jacó tinha visão. Amém? Crente tem visão. O mundo não deseja a presença de Deus, nós queremos. O mundo despreza a bênção de Deus, nós queremos. Já podemos distinguir a diferença do crente Jacó e o crente Esaú. Perceba, eles eram o que, irmãos? Irmãos, nasceram do mesmo pai, da mesma mãe. Veja, o seu pai, Isaque, a sua mãe, Rebeca, os seus avós, Abraão, a avó, Sara, eram crentes,
Mas quem disse que ter a família crente torna o crente crente? Preste atenção. Esaú foi criado com o mesmo pai de Jacó. Por isso que o que está dentro é mais importante do que o que está fora. Se o nosso coração está em Deus, então Deus vai nos preservar. Se o nosso coração está no mundo, irmão. Vamos lá. Vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo esta primogenitura? Vou explicar para você. Diz a Bíblia que Jacó era mais simples que Esaú. Ele habitava em tenda, não é contenda. Quando Esaú então voltava da caça, muitas das vezes ele retornava, irmãos, depois de meses. Mas durante essas caçadas, ele não só procurava animais, mas ele mantinha relação sexual com mulheres etéias ou hetitas, mulheres cananeias ou cananitas. Ele não guardava a tradição da família, os princípios e os valores morais e espirituais que Abraão ensinou a Isaac e que Isaac ensinou aos filhos. Ele peregrinava aquelas terras e não só ele se corrompia, ele quebrava princípios, como Esaú trazia para a sua parentela costumes que eram costumes que desagradavam até mesmo Isaac. Ele construía casas de pedra. Eles habitavam, o povo hebreu era um povo nômade. Isaac tinha muitas tendas, mas Esaú preferiu construir casas de pedra. Isso desagradava muito Isaac. Mas Isaac era pai, amava muito Esaú. Seu pai talvez está olhando, irmão, do ponto de vista natural. Mas nós servimos o Deus que não vê aparência. Nós servimos um Deus que vê o coração. Jacó disse: jura-me hoje. E jurou-lhe ele, vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim, Esaú, qual o termo que está aí? Desprezou a primogenitura. Eu não vou falar sobre a primogenitura. A grande essência da primogenitura, era o herdeiro primogênito tinha parte dobrada da herança do pai. Mas mais do que isso, dava continuidade à liderança na família. Era o responsável por ela. Ora, irmão, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Não vou ler tudo, porque eu já saí aqui totalmente do que eu havia preparado. Mas quero pedir que você abra aí a sua Bíblia em Hebreus 12, 16. Vou te mostrar pela Bíblia quem era o crente Esaú. Essa mensagem não é para simpatizante. O simpatizante, ele vem na igreja, ele senta, ele até aplaude. Ele, às vezes, a pastora fala: levanta a mão, o pastor ele levanta. O simpatizante é aquele que vem, namora Jesus. Só que eu vou dizer uma coisa: Jesus não veio dar a vida por namorados. Amém? O simpatizante é o que namora. Estou namorando Jesus. Mas ele já está casado com o pecado faz tempo. Só que o pecado ele aceita, o mundo aceita que a pessoa tenha muitos casamentos. Mas Jesus ele veio buscar sua noiva. E Jesus só tem uma. Existem milhões de denominações. Mas quando ele arrebatar a igreja, ele não vai levar o prédio. Cadê a quadrangular do alto da Travessa Marcon? Irmão, vai ficar aqui o prédio.
as cadeiras. O que Deus vai arrebatar são as pessoas. Amém? Ele deu a vida, o sangue, pela noiva. Então Jesus tem compromisso com a noiva, que se prepara, com um crente que teme, que treme, que obedece, que cumpre a palavra. Porque Tiago diz, não adianta ouvir e não praticar. João diz na sua epístola, que nós não podemos amar a Deus e o mundo. Então tem um simpatizante que gosta do jeito do pastor, que gosta da canção que a pastora canta. Ai, que voz bonita, eu gosto. A pessoa vem na igreja até que um dia ela deixa de gostar, porque o pastor vai cutucar a ferida do pecado dela. Daí ela deixa de vir, ela vai procurar outra igreja, não é? Porque a namorada, ela não tem compromisso. O namorado, ele quer ter intimidade, ele quer desfrutar de uma intimidade sem compromisso. Isso é pecado na Bíblia, intimidade sem compromisso. A igreja tem o melhor da terra, que é Jesus, amém? O Espírito Santo. Mas precisa ter compromisso. Você acha que Deus vai derramar intimidade? O que é mais precioso, por isso que ele disse, vocês receberão do meu Espírito aquilo que o mundo não pode receber. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele estava falando com crentes compromissados. Abriu Hebreus 12, 16. Olha o que o escritor diz assim, ó. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, duas características aqui de Esaú. Duas. Repita, devasso e profano. A palavra devasso, ela vem de um termo grego em Hebreus, que traduzido significa porneia, por nós. O que é isso? Imoralidade sexual de todos os tipos e gêneros. Então, Esaú era um tipo de crente que queria a bênção, mas que queria o mundo. Então ele saía para caçar, e o pai dele ficava lá. Eu amo tanto Esaú, porque quando ele volta, ele traz as melhores caças. E Esaú chegava com as suas caças, então ele sentava e contava como fora nas caçadas, e ele contava, e ele então trazia dos costumes lá daquela época, dos cananeus e dos povos heteus, de construir casa. Ele trazia consigo algumas experiências. Ele até tentava levar Jacó, mas Jacó não, Jacó queria ficar ali junto do pai. Jacó amava as histórias que Isaac contava, as histórias que Abraão contava para Isaac. Isaac agora estava perpetuando no coração de Jacó. Mas o coração de Isaac se inclinava para Esaú. Só que Esaú, irmão, era um mundano, devasso. Hoje tem até bebida alcoólica com o nome devassa, e significa porneia, sexo imoral. É isso que significa. Essa geração está literalmente bebendo da imoralidade. Mas a igreja, os crentes de Jacó, são pessoas que têm visão, que enxergam aquilo que os crentes Esaús não enxergam. Porque Esaú enxergava o umbigo, a fome, Jacó enxergava o depois. Eu quero herdar aquilo que o meu avô tinha, aquilo que o meu pai tem. Eu quero a presença, a bênção de Deus. Amém? E o segundo termo aqui, profano, também é uma palavra grega. Não vou me atrever a falar, porque é muito difícil. Mas o profano é aquele que está voltado para o mundo, mundanismo. Jeremias 15, a Bíblia diz que Deus disse ao profeta: separe o vil do santo, ou o precioso do profano, o santo do profano. Irmão, não tem como nós, ao mesmo tempo, alimentarmos as duas naturezas. Ou nós somos do céu, ou nós somos da terra. Claro que nascemos, estamos nesse mundo, mas no momento em que nós nascemos no batismo, nós nos tornamos uma nova. Vamos sentir firmeza. Você nasceu da relação do pai e da mãe,
E você, através dessa relação, veio, cresceu, e mediante ao pecado de Adão, você viveu debaixo do pecado, escravo do pecado. Você herdou tudo aquilo que seus pais herdaram do pecado. Mas no momento em que você ouviu o Evangelho, a palavra te alcançou, no momento em que você se arrependeu dos seus pecados, batizou-se, e a Bíblia diz que é por imersão. Quando você batizou, a Bíblia diz que você nasceu de novo. Então você não tem mais natureza desse mundo. Você enterrou a velha criatura e agora você é uma nova criação. Você é um crente Jacó, que às vezes é mal compreendido e que peca, mas que teme a bênção, a palavra de Deus. Jacó teve 4 ciclos na vida dele importantes, eu não vou ter tempo para falar de tudo. Vamos voltar lá para Gênesis, por favor. Agora sim, Gênesis 28. Você quer ver que perigo que é? Olha a preocupação de Isaac. Quando Esaú vende o direito da primogenitura, Jacó então, ouvindo a orientação da sua mãe, se fez passar por Esaú. Fez algo errado. Então ele recebeu a bênção como sendo Esaú, a bênção do primogênito. Ele se passou por Esaú, mas por ora, de quem que era o direito da primogenitura agora? De Jacó e de Esaú? De Jacó, ele comprou. Barato, mas comprou. Trouxa foi Esaú que vendeu baratinho. Lá em Hebreus diz que ele, Esaú, chorou amargamente pela bênção perdida, mas não havia se arrependido. O crente Esaú, ele vai chorar porque ele vai perder a bênção de Deus. Ele vai chorar de raiva de quem recebe de Deus, mas ele não é capaz de se arrepender, porque o crente Esaú, ele passa 100 anos na igreja, mas você não vê um ato de arrependimento no coração dele. Ele não pede perdão. Ele está sempre apático. O corpo dele está dentro da igreja, mas a mente e o coração, porneia, devasso e profano, significa que Esaú tinha mente no mundo e coração na carnalidade. Irmão, quanto a essa natureza, ou a pessoa nasce para Deus, ou não tem o que pastor faça. Eu posso pregar 20 sermão, posso pregar 50 anos, se tem alguém que não se arrepende, não decide, eu quero que Deus mude meu coração, não adianta nada. A própria Bíblia diz que não é por força, nem por, mas pelo que mesmo? Gênesis 28, olha o quão importante era isso aqui. Isaac chamou a Jacó, e o abençoou, e ordenou-lhe, disse-lhe, o que Isaac disse? Não tomes mulher dentre as filhas de, olha, não cometa o erro do seu irmão, não saia peregrinando por Canaã, não deite-se, nem tome mulher, vai a Labão, e tome uma das suas filhas por esposa. Deixa eu te dizer uma coisa. Isaac sabia que Deus é um Deus de promessa, mas a promessa ela só se cumpre na obediência. Frisa isso no seu coração. Porque tem uma promessa de Deus, e o cara está no pecado. Tem um monte de crente assim, vive na carnalidade, vive no mundanismo, mas eu tenho promessa. Quem tem promessa não morre. E Saul tinha promessa. E por que morreu? Por que se matou? Foi guiado pelo próprio umbigo. Crente Esaú. Eu quero ser um crente Jacó. Você pode dizer comigo? Eu quero ser um crente Jacó. Irmão, todo homem ou mulher de Deus passa por um ciclo.
Olha a bênção sobre ele. Versículo 3: e o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo. A bênção não é só para ti, é para a tua casa, amém? Pois bem, nós lemos então que ele peregrinou pelo deserto, e quando chegou no deserto, no versículo 11, chegou a um lugar onde ele passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. Irmão, Jacó fez uma lancheira. Rebeca chegou e disse: vai, meu filho, vai, porque tu sabe que teu irmão é vingativo, ele é caçador. Vai. E ele então zarpou, irmão, sem nada. Ele tinha o dote para a esposa, mas ele perdera no deserto. Deixa eu te dizer, medo de assaltos, medo de Esaú, o coração em conflito, porque ele acabara de deixar o seu pai, ele nunca tinha deixado as tendas do seu pai. Ele estava num deserto que à noite era frio e durante o dia era calor. Ele ia para Padã Arã. Ele não sabia o que fazer, ele estava numa total dependência de Deus. A única coisa que ele tinha era a bênção de Deus. Agora escuta o que eu vou te dizer. Você não precisa de muita coisa, desde que você tenha a bênção de Deus sobre a sua vida. Com a bênção de Deus você vive no deserto ou no jardim. Com a bênção de Deus você vive no vale ou nas montanhas. Com a bênção de Deus você enfrenta o vento ou a tempestade que vier. Com as bênçãos de Deus, irmãos, nós nos sentimos seguros no Senhor. Agora Jacó nos ensina uma coisa importante aqui. Ele tinha um grande problema, ele estava aflito. Ele deitou no deserto, pôs sobre a cabeceira uma pedra e dormiu. Descanse. Porque quem tem a bênção de Deus, ainda que não tenha um travesseiro confortável, até uma pedra vai ser um lugar de repouso. Descanse. Respira fundo. Tem solução. Em Deus eu posso todas as coisas. Eu vou deitar e eu vou dormir. Fale assim para o seu irmão: não se preocupe, descanse. Durma bem. Deus vai te mostrar em sonho. E por que Deus não falou com Jacó durante o dia? Tem uma linha de pensamento aqui, dentro dos ensinos deste povo, o hebreu. Jacó não poderia ter uma experiência com Deus acordado, porque ele estava cansado do deserto, e certamente o sol escaldante o faria imaginar. É uma imagem, é uma miragem, é uma visão. Porque quando nós dormimos, irmãos, nós perdemos totalmente o controle da nossa vida. E Deus só pode falar na vida daquele que diz: Senhor, não sou eu mais que estou conduzindo, és tu daqui para frente. Quando você diz para Ele: Senhor, até aqui fui eu que me guiei, fui eu que me conduzi, agora daqui para frente, Senhor, conduza-me. Quando você dorme, irmão, você não tem controle nem sobre o corpo, nem sobre a alma e nem sobre o espírito. Ele sonhou e tinha uma escada posta que tocava o céu, e nessa escada vinha até a terra. Aí, irmãos, não vou ter tempo para falar aqui. É uma escada, está escrito aqui, sonhou isso, que era posto na terra, uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que aqui está escrito anjos de Deus, mas a Bíblia hebraica original não é malaha, não é malahim, é malaha, é um anjo do Senhor.
Por que traduziram vários? Porque o mesmo anjo estava posta sobre ela, nesses 4 níveis. A Bíblia diz isso: eis que o anjo do Senhor estava acima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Havia por detrás dessa escada uma voz que falava. Escuta o que eu vou lhe dizer. Essa escada representa os 4 níveis da vida de Jacó, do crente Jacó. Todos nós vivemos ciclos com Deus. Vamos pegar a vida de Abraão. A vida de Abraão era assim, o gráfico da vida de Abraão. Se pegarmos Abraão, o gráfico da fé dele é assim, ó. Um eixo de inclinação somente crescente. Se pegarmos a vida espiritual de Isaque, havia um equilíbrio. Abraão, um homem da fé, que nos ensina muito. O primeiro patriarca. Um homem que Deus tirou do meio de uma casa de idolatria e o fez pai na fé, crendo num só Deus. A vida, o gráfico de Abraão era assim. A de Isaque, por ter nascido no deserto, já era um equilíbrio. Isaque tipifica um Cristo, uma vida de equilíbrio. E aí entra Jacó, o terceiro patriarca. E a Bíblia não nos faz menção de Jacó ultra mega espiritual. Por outro lado, a Bíblia nos mostra a humanidade plena de Jacó, porque o ciclo gráfico dele era assim, ó. Até que Jacó teve um encontro com Deus. Olha os níveis. Primeiro nível da vida de Jacó. Jacó para na casa de Labão. Labão era um cara, gente, pensa num cara malandro. Não vou nem dizer aqui um termo, que vai que alguém aqui, né? Mas cara malandro. Meu pai sempre usava esse termo assim, ó, cuida com os carioca, Leandro. Tem carioca aqui, não? A Kelly, cadê a Kelly? É benção os carioca, né, Kelly? Estás brincando, pastor. Malandro. Labão era malandro. Quando Jacó chega em Labão, ele trabalhou quantos anos por Raquel? 7 anos. O primeiro ciclo. A escada representava os 4 níveis da vida de Jacó. 4 degraus. E o anjo estava posto sobre ela. 7 anos de trabalho por Raquel. Aí Jacó então, Labão, chegou a noite. Peraí, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Festa de casamento, custa bem barato, né, irmão Ademinha? Vamos fazer uma festa. Naquele tempo festa durava uma semana. Convido, Jacó, vamos convidar os teus parentes. Não. Vamos casar rapidinho, Labão. 7 anos, Labão. Estou esperando 7 anos. 7 anos fiel. 7 anos olhando para Raquel, desejando ela, lógico, como noiva, mas aguardando a noite de núpcias. Como é que o sogro encheu ele de mosto? Jacó, Raquel está pronta. O primeiro ciclo da vida de Jacó representa o ciclo da vida física de todo crente. Vida física por quê? Porque quando Lia entrou e deitou-se com Jacó, na verdade não foi Jacó quem escolhera Lia, foi o próprio Deus que estabeleceu isso, porque da linhagem de Lia nasceu Judá, filho de Jacó, que de Judá veio a descendência de Jesus. A descendência física de Jesus está em Lia. Ou seja, o primeiro ciclo Deus vai tratar na área física. O primeiro ciclo Deus vai te levar para deserto, Deus vai te levar para vales, Deus vai fazer com que você enfrente tempestades. Mas fica firme, porque vale a pena trabalhar para o Senhor. Vale a pena ficar firme. Crente Jacó trabalha. Amém? Ô Raquel, por que está escuro aqui esse quarto? Você já imaginou quando o dia amanheceu
que ele foi dar bom dia para Raquel, a sua amada. Imagina ele olhar para ali, o susto que não tomou. Labão! Eu imagino Jacó saindo furioso. Labão, eu trabalhei 7 anos por Raquel. Eu imagino Labão, peraí. Você assinou o contrato, mas você não leu as letras pequenas do contrato. Quem casa primeiro é a mais velha. É só você trabalhar mais 7 anos. O segundo ciclo representa 7 anos. Esses 7 anos representam a vida emocional. Jacó trabalhou 14 anos, mais 7 anos, para receber a completude do seu amor. O desejo dele foi realizado nos 14 anos. É o segundo degrau. Você imaginou 14 anos depois? Lia já tinha dado filhos para ele. Mas agora ele vai então receber a Raquel, que ele amava, irmão. Então Deus realizou o desejo do coração dele. Primeiro Deus trata da vida física. Depois Deus contempla a área emocional. E aí vem um terceiro ciclo. Porque se passaram 14 anos. E aí então Jacó conversa com seu sogro. Olha, eu trabalhei 14 anos até agora. Não é certo que eu trabalhe só para o Senhor. Então nós vamos fazer um acerto aqui. E Deus leva ele a um outro nível. Um nível que nós precisamos entender. Que Deus tem para os seus escolhidos. Deus dá sabedoria. A inteligência do céu. Diga, inteligência do céu. Diga, sabedoria. Deus não fez com que Jacó enganasse o sogro. Deus dá estratégias, irmãos, para os seus. Em tempos de crise, é Deus que te dá sabedoria. Quando todo mundo está pensando na lama, você já está resgatando, irmãos. Quando todo mundo procura um culpado, você já tem a solução. Quando todo mundo não sabe mais o que fazer, você diz, eu tenho a resposta. E é fácil a gente entender porque os ciclos na vida de Jacó foram de 7 em 7 anos, porque ele entendia dessa linguagem, da linguagem de sonhos. Até porque José era filho de Jacó, e José mais tarde foi para onde? No Egito. E lá no Egito, lá no calabouço, chamaram ele porque ele sabia interpretar sonhos. E Faraó tinha sonhado com 7 o quê? Vacas gordas e 7 o quê? Vacas magras. E quando chegaram a José, disseram assim, José, são 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O que é isso? Isso aí é fácil. Meu pai falava comigo sobre sonhos. São 7 anos. Dos 14 ao 21º ano, Jacó não tinha nada. Ele já tinha mais do que 100 vezes o patrimônio do seu sogro. Ele prosperou, irmãos, na casa de Labão. Labão vivia sob o domínio do engano, mas a bênção estava sobre Jacó. E aí então nós entramos no último nível, o quarto nível, o quarto ciclo da vida de Jacó. E agora, irmãos, com esposas, naquela época podia ter várias, tá? Agora não pode mais. Esposas, servas, servos, filhos, filharada, irmão. Ei, cambada. Gente, rebanho, riqueza, Deus o engrandeceu. A bênção de Abraão estava sobre Isaac, a bênção de Isaac estava sobre Jacó. No 21º ano, Deus então fala com Jacó. Aleluia, aleluia. Tome a sua Bíblia aí comigo, por favor. Aleluia. Capítulo 31, vai lá, versículo 12. Deus disse a ele, eu sou o Deus de Betel, onde tu tens ungido uma coluna, onde me tens feito versículo 13, irmão, acha aí, Gênesis 31, 13. Vamos ler o 12. Disse o Senhor, levanta agora os teus olhos e vê que
Todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o teu Deus, o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito Olha aqui, irmão. Tudo que você fala com Deus, Ele leva muito a sério. Amém? Levanta-te agora, sai desta terra e torne a terra da tua parentela. Irmão, o quarto ciclo. Diga, o quarto ciclo. Amadurecimento espiritual. Vida física, emocional, sabedoria, inteligência do céu, mas Deus nos leva a um nível que é o nível que Ele mais ama, o nível que os hebreus chamam nível de riqueza maior, de comunhão, de temor. Aí nós temos uma coisa muito interessante aqui. Ele prosperou tanto que ele levou consigo seus rebanhos. E no 28º ano, 7 anos depois, ele está peregrinando e ele diz assim: vamos nos apartar, é muita gente aqui. Levem metade dos meus filhos para um lado e metade dos filhos para o outro, metade dos rebanhos para um lado e metade dos rebanhos para o outro. Porque se o meu irmão Esaú vir ao meu encontro, eu vou entregar tudo para ele. Olha, ele não está dizendo tudo os 100%. Tudo aquilo que eu dividi, eu vou entregar para ele como presente. Os rebanhos, as cabras, os animais, os servos, eu vou presenteá-lo. Irmão, era tanta riqueza que ele não ia sentir falta de nada. Mas tem uma coisa que eu acho tremenda aqui, na vida de Jacó. É no momento em que ele é marcado por Deus. Gênesis 32, para a gente encerrar e orar. Águida aqui, o pessoal do louvor já vai. Versículo 8. Você está aí com a Bíblia, irmão? Porque dizia ele, olha, vamos ler o 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava. O que eu falei, e as ovelhas, e as vacas e os camelos. Porque ele dizia, se Saul vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, toma a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu do que todas as tuas beneficências e toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão. Agora-me, Senhor, eu me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com seus filhos, com os meus filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Versículo 13. E passou aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para o seu irmão Esaú. Agora vamos ver os presentes aqui. Olha o presentinho base. É isso que você vai dar para os seus familiares aí. Ó. Tem gente que vai te pedir uma coisa, você vai dar 10. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e... Meu Deus, é muito bicho, irmão. É muito bicho. Isso aqui era metade. Que maravilha. Versículo 20. Direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com um presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Aí que vem o tremendo de Deus.
Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele tá varão? Quem tá anjo aí? Nenhum. Varão? Amém? Lutou com ele até que a alva subia, e vendo que não prevaleceria contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e deslocou a juntura dela, a de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então disse ele: qual é o teu nome? E ele disse: aquele que agarra. Não é isso, Jacó? Aquele que agarra, Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe, lutaste com quem? Com varão? Lutaste com varão? Irmão, aquele anjo que estava no topo da escada, 28 anos depois desceu para lutar com o Jacó. Porque Deus, Ele ordena os seus anjos para te guardar. Mas tem certo anjo que vem quando você tem experiência suficiente para saber que algo grande Deus vai fazer na sua vida. Quando ele luta com o anjo, quando ele luta com o próprio Senhor, ele agarrou o anjo. A gente canta, né? Olha aqui, irmão. Agarra a oportunidade que Deus te dá. Porque se é hoje que Deus decide te marcar, você pode continuar vestindo a mesma roupa, você pode ter o mesmo corte de cabelo, você pode até, irmãos, falar do mesmo jeito, mas quem luta com Deus e prevalece, quem permanece, quem teme a Deus, irmão, vai andar diferente. Jacó lutou com o anjo, e quando ele voltou do val de Jaboque, igual o irmão Demir quando feriu o pé, quem vem lá? Quem que está vindo? Parece Jacó. Não é Jacó, não é Jacó. Já tinha até bolsa de aposta, é Jacó, não é Jacó, é Jacó. E quando Jacó foi chegando perto, irmão, chegando perto, alguém disse: é Jacó. Ele disse: não é não. Minha vida mudou. A partir de agora eu ando diferente. Porque eu encontrei o Senhor e vi Ele face a face. Antes eu apenas ouvia a sua voz, eu cria nele por uma bênção, mas agora eu tive verdadeiramente um encontro com Ele. Diga aleluia. Deixa eu te dizer, crente Jacó tem experiência com Deus. É por isso que quem é crente Jacó não se desvia. É por isso que crente Jacó pode ter começado mal, mas termina bem. Você pode um dia ter falhado, errado, vivido de ciclos, mas chega um nível na sua vida em que você tem comunhão com Deus, você busca Ele, da palavra dele, você congrega, irmão, porque para ter experiência tem que congregar, tem que amar o que Deus ama, pessoas, tem que fazer aquilo que Jesus fez. Quando nós entramos no nível do ciclo espiritual, nós entendemos que Deus não nos colocou aqui para viver ou nascer por um propósito. Na verdade, nós morremos por um propósito. Porque dar vida por um propósito é diferente de nascer por um propósito. As pessoas que nascem por um propósito, elas têm apenas relacionamento, elas têm apenas envolvimento. Mas quem morre por um propósito, Pedro morreu por um propósito, Paulo morreu por um propósito, João morreu por um propósito, Silas morreu por um propósito, os apóstolos morreram por um propósito. Quando nós morremos por algo, quando nós damos a vida pelo Evangelho, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós não apenas nos envolvemos, nós estamos comprometidos. Eu disse que Jesus não namora, Ele tem uma esposa. Jesus não põe uma aliança no seu dedo direito, não, irmão. O selo dele é espiritual, o sangue está sobre a sua cabeça. Ele conhece que a aliança dele é eterna. Ela não é uma aliança perpétua. O povo hebreu fez uma aliança perpétua. Não. A igreja tem uma aliança eterna. Aqui é apenas a preparação do noivado, porque a glória vai nos revelar o casamento.
Hoje você tem um corpo, irmãos, físico, que sofreu por causa do pecado. Nós vamos morrer nesse corpo, mas a segunda morte nós não vamos sentir. Por quê? Porque somos como Jacó, nós temos relacionamento, somos marcados por Deus. Jacó foi marcado, e quando alguém diz, é Jacó, irmão, o diabo pode querer apontar o que você era, até saber das suas falhas, dizer o nome do teu pecado, mas quando você é marcado por Deus, tem uma vida espiritual, você vai dizer, eu era isso, a partir de agora eu sou uma nova criatura, eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho compromisso, eu sou fiel, não importa onde, se você tiver que atravessar o vale, atravesse, porque a experiência primeira foi na casa de Deus, a segunda foi em Peniel, face a face Jacó lutou, pessoalmente. Tem coisas que você vai lutar sozinho, não vai ter anjo, não vai ter ninguém do seu lado, vai ser você e Deus, vai ser você e Deus, vai conflitar a sua vida, Deus vai tomar você, irmão, e Ele vai querer fazer com que você não dependa do maná, mas que você coma do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, amém? Fique em pé no seu lugar. Chamou Jacó aquele lugar de Peniel. Tenho visto Deus face a face, a minha alma foi salva. Ninguém pode ser pleno no Espírito se não for salvo. Ninguém pode ser pleno se não for salvo. Eu quero ter, irmão. Eu disse aqui, aliás, falei isso domingo passado na igreja, na 8ª igreja que eu preguei. Eu disse lá que as pessoas hoje estão perplexas com aquilo que aconteceu em Minas Gerais. Uma tristeza, uma fatalidade. Quem um dia poderia imaginar que uma lama como aquela traria tanta tristeza sobre o Brasil, sobre, não é, o mundo? Eu quero dizer a você, irmãos, que é exatamente isso que está acontecendo no aspecto moral e social. O mundo, irmãos, todo está mergulhado numa lama chamada pecado. Aquilo é só uma amostra do que está acontecendo no mundo espiritual. Lama em todos os lugares. Lama na política. Lama, irmãos, em todos os segmentos. Tudo está lavado pela lama. E quem está sujo de lama não pode limpar um ao outro. É por isso que Jesus teve que vir da linhagem de Judá. O ciclo de bênçãos na vida de Jacó era física também. Ele deu origem à descendência de Jesus. O DNA de Jesus é metade céu, metade terra. Aquele Jesus, irmãos, que morreu na cruz, era divino e humano. Se nós olharmos para o Jesus histórico, o Jesus que é Discovery Channel, a History Channel, a mostra que dá documentários, é o Jesus histórico. Eles tentam dizer que Jesus não ressuscitou, que Jesus teve casos com mulheres, que Jesus foi casado, que Jesus não foi bem assim. Deixa eu te dizer, o mundo crê num Jesus histórico, nós não. Nós testificamos pela Bíblia, pela fé, que Jesus veio da Virgem Maria, morreu aos 33 anos, ressuscitou, morreu, ressuscitou, e hoje vive em cada um de nós. Sabe por que Ele vive? Para você ter uma experiência com Ele, e para você andar diferente, de acordo com o que o mundo te vê. Se o mundo te via de um jeito, por causa de Jesus, você vai ser marcado. Adore a Ele nesse momento. Eu disse que o crente Esaú, irmãos, é profano, é mundano, é carnal. Entregue agora a sua vida, entregue. Se você é crente, mas tem andado, irmãos, com um pensamento no mundo, com o coração na carnalidade, entregue a Ele agora. Sacrifique isso na sua vida. Deixe o Espírito Santo mover sobre o teu coração agora. Deixa Ele tocar a sua vida, deixa, para que você seja uma nova criatura. Deixa no seu lugar onde você está, fale com Ele, abra o seu coração, deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Nova luz do dia.
de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Senhor, vem e nos toca, Pai. Arranca a insensibilidade do nosso coração. Oh Deus, Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto Ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia, Senhor. Deus, eu declaro agora, Pai, cura sobre esse lugar, Pai. Cura, cura, Pai, cura pessoas que aqui estão. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, qualquer espírito de enfermidade, eu declaro agora, Pai, que o Senhor possa curar nesta noite. Eu declaro agora cura no casamento, cura na relação entre pai e filho, mãe e filha. Declaro agora o poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vem, Pai, operar, Pai, restaurando famílias, curando casamentos, relacionamentos familiares, Pai. Declaro, Pai, uma unção de sabedoria, Pai, para essa pessoa, meu Deus, ter sabedoria para administrar, Pai, situações adversas. Senhor, opera agora, opera, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Senhor, opera agora, Pai. Pela fé eu declaro, Senhor. Declaro a tua unção, Senhor. Declaro a tua unção, Senhor. O teu poder operando, restaurando vidas, tocando o coração. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Você pode pôr a mão no seu coração e dizer assim: Pai querido, eu me achego a Ti com confiança, cheio da graça, debaixo da Tua misericórdia. E eu invoco, Senhor, Tua presença sobre a minha família, sobre a minha casa. Declaro tempo de paz, de alegria no meu lar, tempo de salvação, de avivamento, de cura, de prosperidade física e emocional. Declaro, Senhor, tempo de restauração na minha casa. Tempo, Senhor, que eu nunca vivi, em que o Senhor vai tocar o coração dos que me cercam. Eu declaro isso neste mês de novembro, neste mês de dezembro, para a Tua glória, para o Teu louvor. Assim eu declaro. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus.